programa De Cara com Carã, mais uma vez está de volta aqui pela TV Rio Preto, Canal 7. E eu sempre coloco isso em evidência porque eu recebo convidados aqui no meu programa, convidados, pessoas que sobressaem em várias atividades. E hoje eu estou trazendo um amigo, uma pessoa muito querida minha, que ele se destaca no que faz. Eu o conheci, acho que no início da sua carreira. Hoje ele, além de médico, urologista e professor, ele também é o presidente da nossa Unimed. E é com muito prazer que eu recebo o Dr. Miguel Zerati Filho. Mas que bom que você está aqui, Miguelzinho, porque eu vou chamá-lo assim de Miguelzinho, é a intimidade que a gente tem por sermos amigos, né? Porque, de repente, eu vou chamá-lo de doutor. Eu acho que a gente tem que respeitar o cargo que você ocupa. Mas eu acho que pelo fato de eu ter convivido um pouco mais com você, quando eu era vizinha da sua irmã, que foram durante anos e anos, e conhecer também sua mãe, como eu conheci seu pai, que você é de família tradicional aqui em São José do Rio Preto. Eu acho que é por isso essa minha liberdade em tratá-lo assim. Tudo bem? Tudo bem, Cida. Olha, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto privilegiado estar aqui com você. Você é uma querida, não só minha, mas da minha família, como você disse. E eu me sinto assim muito gratificado de você me chamar de Miguelzinho. Fico muito contente. Que bom. É sinal que você ainda é um jovenzinho. Sou né? jovem. Pois é, mas, ô Miguel, sempre quando eu entrevisto um convidado, a primeira pergunta que eu formulo é quem é você. Porque às vezes as pessoas, olha, ele é presidente da Unimed, ele é um médico urologista, mas ele não conhece o outro lado. Quem é Miguel Zerati Filho? Olha, Cida, eu sou uma pessoa nascida aqui em Rio Preto, fiz minha faculdade de medicina aqui, na FAMERP, que naquela época era FARM, fiz minha especialização fora, tive o privilégio de poder fazer na França, em Paris, e voltei para trabalhar definitivamente em 83, aqui em São José do Rio Preto, onde eu comecei, junto com os meus sócios, a atuar no Instituto de Urologia e Nefrologia. Então eu sou uma pessoa assim muito simples, muito dedicada, muito voltada às classes associativas, tenho um real interesse em educação continuada, em passar o pouco do que eu sei, do meu conhecimento, do que eu adquiri para os mais jovens, e tenho feito isso ao longo da minha vida. Tive a felicidade de ter pais maravilhosos, irmãs maravilhosos, filhos maravilhosos, esposas maravilhosas. Então eu sou uma pessoa muito simples e muito feliz. Isso que importa, né? Hoje a gente poder falar isso, que a gente é feliz porque a gente se completa, não tem coisa melhor, né, Miguel? Mas, Miguel, eu queria que você contasse para mim um pouquinho da sua infância. A sua infância foi sempre aqui em São José do Rio Preto? Sempre aqui. Tive uma infância maravilhosa. Naquela época, a gente morava aqui na rua, na Boa Vista. Nós éramos várias crianças da mesma idade que brincávamos da rua, soltávamos pipa, delícia, né? Jogava bola. Minha casa tinha um corredor ali na rua Jorge Tibiriçá, ao lado da casa do professor Mauri Ferreira, Mauri de Assis Ferreira. Eu fui amigo do Mauri Júnior, do Sérgio de Assis Ferreira, e jogávamos bola junto, apanhávamos jabuticaba, caju. Então foi uma infância assim muito saudável, muito alegre, muito assim de pé no chão. Foi muito alegre. Tive muitos amigos que eu mantenho até hoje, amigos de infância. Aí, aos 8 anos de idade, nós mudamos para o prédio da Caixa Econômica, o IPESP, que foi o primeiro prédio de São José do Rio Preto. E a partir daí eu comecei a frequentar o Automóvel Clube, que era o clube de referência para nós crianças. A gente íamos a pé, não existia naquela época os pais levarem, nada disso. Quando não ia a pé, ia com uma pequena bicicletinha, ia pelas ruas, pelas calçadas,
E lá no Automóvel Clube eu fiz minha infância, minha juventude, onde eu pude aprender a jogar tênis, a nadar, enfim, foi lá que foi as primeiras paquerinhas, os primeiros beijinhos. Que delícia. Foram lá no Automóvel Clube. Muito gostoso. Mas, doutor Miguel, eu já estou chamando de doutor, já chamei Miguel, bom, mas você era o único filho, o único homem no meio de duas mulheres e a sua mãe a terceira mulher. Você era paparicada, assim, pelas irmãs, pela mãe? As minhas irmãs... Porque a Fifi, que é a sua mãe, ela... É engraçado, eu estava em algum evento que ela também se encontrava, que a hora que você chegava, parecia que tinha um brilho maior no rosto dela quando ela te via. Ela falava assim, olha lá, Cida, olha lá ele chegando. Coisa bacana, né? E era paparicada, assim, sempre foi? Não? Sempre fui, mas é recíproco. As minhas irmãs, que você conhece bem, a Malu e a Marrê, elas falam até hoje que eu sou privilegiado, que eu sou todo para mim, que eu sou favorecido, e minha mãe sempre tem um olhar diferente para mim. Mas não é verdade. Minha mãe foi fantástica com todos, meu pai faleceu cedo, infelizmente, e minha mãe ainda... Quantos anos você perdeu seu pai? Meu pai faleceu em 93. Você já era formado? Já era formado. Eu me lembro muito bem quando você foi para a França. Mas eu quero saber, antes de você contar sobre a sua formação, falar dos seus filhos. Você teve 2 filhos do seu primeiro casamento, um é advogado e o outro já é médico? Isso, exatamente. O Ricardo... Passou muito rápido, não passou? Não, para você não deve ter passado, mas para a gente... Mas passa, Cida, é impressionante. É impressionante como passa rápido, a gente vê-los assim, adultos. Os 2 saíram precocemente de casa. Eu estimulei, a gente sempre estudaram fora os 2? Estudaram fora. O Ricardo, mais velho, resolveu seguir a minha área. Então ele é recém-formado e está fazendo residência médica. Ele formou-se aonde? Formou na Lusíadas, em Santos. Ah, que legal. Uma faculdade muito boa, muito conceituada, mesmo, tradicional. E hoje ele faz residência de cirurgia geral em Jundiaí, na Faculdade de Medicina de Jundiaí. E está... segundo ano de cirurgia geral, que é um pré-requisito para fazer urologia, que ele quer vir fazer na minha área. E o Rodrigo está se formando agora no Mackenzie em advocacia, que é o caçula. Vai seguir a área de direito. Bacana. Mas, ô Miguel, as crianças que eu falo, os filhos nunca crescem pra gente, né? São sempre crianças. Eles, então, já estão aí seguindo cada um a sua carreira. E você, com a sua formação, você foi para a França. Quando você foi para a França, eles ainda eram crianças ou ainda não tinha nem casado você? Não. Você era solteiro? Eu casei e fui. Casamos, foi praticamente assim em seguida. Na semana seguinte, nós já viajamos para a França, onde... Quantos anos você ficou lá? Quase 2 anos. Eu me lembro, eu acompanhei aquilo, viu? Isso, foi quase 2 anos, foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Eu acho que me fez assim ver o mundo de uma outra maneira. Eu tive o privilégio de ficar numa universidade que é como se fosse a USP aqui no Brasil, é a Universidade de Paris. E era uma coisa maravilhosa. Lá. E, Cida, comigo subia no mesmo elevador algumas pessoas que tinham ganho o Prêmio Nobel de Medicina. Que massa! Várias descobertas foram feitas no hospital que eu fiquei. Esse sistema mesmo de HLA, que a gente faz para tipagem de transplante, até para identificação paterna de pais e filhos, foi descoberto por um médico que frequentava as reuniões comigo. Então, esse hospital, que é o Hospital Necker em Famalade, que eu fiquei, me despertou assim, de uma maneira incrivelmente para a vida, para a urologia. Era o maior centro do mundo de transplante pediátrico. Era um serviço assim extremamente, até hoje, extremamente requisitado. Lá que saíam as diretrizes que a gente segue. Então, para mim, foi muito bom ter morado fora, foi ter vivido essa experiência inédita. E não só em termos profissionais, mas em termos de vida. Eu conheci praticamente
toda a Europa, porque lá tudo era muito fácil, né? Jovem, mochileiro, e aproveitava os finais de semana para conhecer algum país. Então foi assim, foram anos incríveis que me deu assim uma grande motivação para trazer aqui para Rio Preto. Eu tinha um outro convite na época de ir para Belo Horizonte, e aí eu preferi pelas raízes, pela família, tudo, voltar para Rio Preto. Eu tinha o convite para vir para o Instituto de Urologia. Então eu até quero depois, nós vamos agora para o nosso intervalo, e eu quero que depois do intervalo você conte para mim como é que foi que você veio para o Instituto de Urologia e Nefrologia de São José do Rio Preto. Venha conhecer a incrível pista de patinação no gelo no Rio Preto Shopping. A maior pista da região. Rio Preto Shopping. O meu, o seu, o nosso shopping. E aí, conta para mim, como é que foi essa chegada sua da França para São José do Rio Preto e você participar lá do Instituto? Bom, eu fui o primeiro residente do Instituto de Urologia. Quando o Instituto abriu a residência, eu fui o primeiro residente. Eu não tinha vínculo nenhum, eu tinha um vínculo amoroso. O meu tio, Sami Zerati, era um dos médicos, e eu me relacionei muito bem na época com o Dr. Eliseu Denadai. Sim. O Dr. Eliseu, que foi assim o meu mentor, meu chefe da residência. Quando eu estava em Paris, ele foi me visitar e me fez o convite para voltar para o Instituto. Eu relutei um pouco inicialmente, a gente quando sai parece que quer voos maiores, e depois de uma certa insistência, e até pelo apego familiar, e o Instituto de Urologia estava em ascensão naquela época, em grande desenvolvimento. Vocês são quantos ali, hein? Nós somos em 8 sócios. Alguns já faleceram, outros deixaram a sociedade, mas nós somos em 8 entre urologistas e nefrologistas. Sim. E abrangia justamente as áreas que eu estava assim, mais motivado a trabalhar. Sim. Então, uniu o útil ao agradável. E foi uma experiência muito boa, porque nós temos uma convivência assim, praticamente fraterna até hoje, os nossos sócios. E nós procuramos exercer uma urologia, uma nefrologia que seja realmente de ponta, exponencial. E trilhamos, Cida, sempre assim, a busca do aperfeiçoamento. Criamos um programa de residência médica, que eu sou o chefe, eu sou o coordenador do programa. Já formamos mais de 70 urologistas que estão espalhados hoje nesse Brasil afora, alguns que já são catedráticos, professores titulares, chefe de departamento, enfim. Uniu o útil ao agradável essa minha vinda ao Instituto. Agora, doutor, eu me lembro uma vez, um irmão meu teve um problema de um câncer de próstata, e ele procurou pelo médico famoso em São Paulo, que é o doutor, me ajuda aí. Miguel Sdruge. Miguel Sdruge. E o doutor Miguel pediu que ele enviasse os exames. Ele mandou os resultados do exame. Ele disse assim, olha, se você tem família em São José do Rio Preto, você procure o Instituto de Urologia de São José do Rio Preto, que vocês vão encontrar médicos especialistas do mais alto nível. E eu achei isso muito bacana, foi onde ele acabou até vindo para cá, para São José do Rio Preto. Mas, doutor, o senhor tem uma atuação hoje muito forte na Sociedade Brasileira de Urologia, né?
Como é que foi esse convite? Como eu te disse, eu sempre gostei de participação associativa. Eu não gosto de política, essa política que nós vemos aí, governamental, nada disso, mas eu gosto muito de política associativa. Eu fiz parte da Associação Paulista de Medicina, aqui da nossa sociedade local, eu fui representante regional e recebi um convite há 20 anos atrás, Cida, para fazer parte da Sociedade Brasileira de Urologia. E eu vou resumir, porque a história é longa, e desses anos todos eu participei de vários cargos, principalmente na educação continuada. Eu editei 3 livros, eu fiz 3 livros que foram livros lançados para o Brasil inteiro de urologia. Eu fui diretor de relações nacionais, eu fui vice-presidente e agora insistiram muito para que eu saísse como presidente da nossa seccional paulista. Mas os meus compromissos atuais impedem realmente que eu assuma. Então foi uma convivência muito boa que eu mantenho ainda hoje. Hoje eu restringi um pouco. Eu faço parte somente agora da comissão de título de especialista. Sei. Então, eu sou um dos que elaboram a prova para os jovens urologistas prestarem para se tornarem aptos a receber o título de especialista. Então, hoje é minha função atual. Mas nesses anos todos eu tive vários cargos como secretário, tesoureiro, até na parte de comunicação. Eu fui o editor nós temos uma revista que é o Boletim de Informações Urológicas, onde saem as novidades da sociedade. Eu fui o editor, eu que fazia as matérias. Então eu tive uma participação bem ativa ao longo desses 20 anos, que hoje, pelos meus afazeres, eu tive que restringir um pouco. Mas eu gosto muito, Agora, muito mesmo. Em congresso você está sempre, como professor, está sempre proferindo aulas, né? Estou, Cida. Estou sim, é uma atuação assim constante. Eu fiz algumas inovações. Fora do país também, né? Fora do país. Eu tenho a grata satisfação de receber esses convites, de participar, de poder trocar ideia com pessoas que fazem a mesma urologia da maneira que eu penso. Nós temos um grupo, inclusive brasileiro, que uma sexta-feira por mês faz uma teleurologia, as melhores universidades, e participo de praticamente todos os congressos brasileiros, congressos americanos, Legal. Congressos europeus, e sempre que posso dou as aulas, levo os nossos trabalhos, nossa casuística, tenho uma participação bastante ativa mesmo. A gente não poderia jamais deixar você ir embora daqui do programa se você não falasse de Unimed. Hoje você está presidindo a Unimed, eu tenho certeza que está fazendo um trabalho espetacular. Bom, só de aquela inauguração que nós tivemos, bombástica, o ano passado, que foi um dos grandes presentes que vocês deram para toda a região de São José do Rio Preto. Vamos falar um pouquinho, Unimed. O que é a Unimed hoje? O que o associado da Unimed ganha hoje com aquela nova sede? Cida, falar de Unimed, que é minha nova paixão, e eu nunca podia imaginar que eu estaria presidente da Unimed, nunca foi minha meta, minha intenção. Isso foi uma associação de colegas que me procuraram, falaram, é sua hora. Puseram na parede. Falaram, é sua hora de dar a sua contribuição, porque a Unimed é muito importante para nós, para a classe médica local. São quase 1.500 médicos. Que maravilha. Quase 1.500 médicos, 250 mil usuários. Então, é muito importante que alguém, assim, associativamente claro, transparente, que é uma coisa natural, que todo mundo deveria ser, que conduza seu trabalho de maneira ética, enfim, procura fazer o melhor. Então, eu vejo tudo isso que nós estamos construindo de uma maneira assim extremamente salutar. Principalmente nesse momento, Cida, que a nossa Unimed é um destaque nacional. Perante tantas barbaridades que a gente tem visto, e o cenário econômico... Você viu recentemente que aconteceu lá em São Paulo? São Paulo, Rio agora é a próxima a quebrar, a Rio, Florianópolis, e assim desencadeando. Sei. E nós somos uma referência nacional. Que massa. Então eu me orgulho muito, os presidentes, os diretores que me antecederam, que tornaram essa Unimed tão grande,
tão suntuosa no sentido de oferecer qualidade de saúde. Então, respondendo a sua pergunta, o complexo de saúde, que abrange pronto atendimento adulto, infantil, quimioterapia, vacinação, enfim, nós temos uma gama de medicina preventiva, pronto atendimento. Então, hoje é realmente um cartão de visitas para nós. É verdade. Nós estamos batendo todos os recordes de número de atendimento. O que a gente esperava que fosse conseguir em 3 a 5 anos, já nós conseguimos em agora. 6 meses. Nós atendemos hoje, olha, são quase 500 pessoas por dia só no pronto atendimento, unindo infantil e adulto, além das outras atividades. Estamos cada vez mais aprimorados para fornecer um atendimento de qualidade. Nós temos ainda muito a melhorar, estamos melhorando, porque você sabe, tem epidemia de dengue, tem epidemia de gripe, a gente tem que dobrar. Cada hora aparece uma coisa. Exatamente, problemas de saúde pública, que a saúde suplementar, no caso a gente, tem que cuidar. Então, para você ter uma ideia, nós montamos 2 andares só para dengue. Hoje nós atendemos 100 pessoas por dia com dengue. Meu Deus. É uma coisa absurda. E assim vai com gripe, agora a grande preocupação com a H1N1. Enfim, nós estamos constantemente nos renovando, nos aprimorando para poder ter a melhor qualidade possível. Eu tenho muito orgulho disso tudo, do meu pessoal que trabalha. Nós temos quase 800 colaboradores, médicos que vestem a camisa com a gente, a diretoria. Nós temos uma harmonia tão grande, uma aceitação tão grande dos nossos sócios. Nós fizemos uma pesquisa recente para ver como os sócios viam a Unimed Rio Preto. E o resultado foi extremamente positivo, gratificante. Notícia. Muito bom, muito gratificante, o que nos dá mais responsabilidade ainda, de manter, de aprimorar, porque nós lutamos pela melhoria do salário médico também. Nós temos, o papel nosso é atender bem o usuário, mas também proporcionar uma remuneração digna para o nosso sócio, para o nosso cooperado. E é essa a nossa meta, e eu vou lutar incansavelmente. Tenho mais 2 anos de mandato. Isso que eu ia perguntar. Mais 2 anos de mandato. Mas passa rápido, viu? Passa rápido. E eu espero que passe, né? E que você continue fazendo sucesso lá. Mas você sabe, Miguel, a gente, antes de terminar o nosso bate-papo, para descontrair, eu faço um bate-bola rápido. Você está pronto, né? Mais ou menos. Se não fosse você, quem você gostaria de ter sido? Olha, Cida, eu acho que eu mesmo. Eu não me vejo em ninguém diferente. Se eu tivesse que começar de novo, eu faria exatamente o que eu fiz. Né? Você tem um hobby? Tenho, jogar tênis. Ah, é? E faz sempre com... Sempre que eu posso. Sempre que eu posso. Eu gostaria de fazer mais, mas eu gosto muito de jogar tênis. Eu sei que você gosta muito de viajar. E agora eu acho que uma das últimas atividades, das mais recentes, as últimas, não, as mais recentes, parece que é bicicleta. Porque agora você sai junto com a Valéria, que é a sua esposa, já aproveitar e mandar um abraço para ela, e você flana por aí tudo, né, pela região, é isso mesmo? É verdade, eu tento acompanhar-la. Ela está no nível bem mais avançado, mas me faz bem. Eu acho que ela tem mais tempo. Ou ela tem mais tempo, tem mais dedicação, tem mais preparo, mas eu tento acompanhá-la. Mas viajar eu adoro, adoro. Se eu pudesse, eu viajaria muito mais. Eu procuro unir os compromissos que eu tenho profissionais a lazer, porque eu acho muito interessante. E se você não fosse médico, o que você gostaria de ter sido? Quando eu tinha 17 anos, que eu tinha que decidir a faculdade que eu ia prestar, eu gostava muito de engenharia também, eu gostava de mexer com números. Mas hoje eu não me vejo não sendo médico. E quando você acorda, no que você pensa? Eu penso assim, em fazer o melhor, Cida. Eu penso que cirurgia eu vou fazer naquele momento, como é que eu vou atender os pacientes, como é que eu vou conduzir a minha diretoria, como é que eu vou conduzir meus sócios. Eu faço um overview do que vai ser aquele meu dia. Eu planejo. E se você fosse para voltar ao passado, que época que você gostaria de voltar?
a época de faculdade. A época de faculdade é uma época maravilhosa, é uma época de jovem, você é aventureiro, você é um pouco, entre aspas, irresponsável, você faz e deixa acontecer. Então é uma época de ouro. Eu, inclusive, aviso os jovens, aproveitem muito. Falei para os meus filhos, é a melhor época, eu acho. E o que você acha que falta aqui em Rio Preto? Aqui em Rio Preto, cidadão, sabe que nós temos quase tudo. Eu acho que falta ainda maior oportunidade de entretenimentos, principalmente teatro, shows. Vejo isso como uma lacuna. Nós temos uma medicina que é uma medicina de ponta, hospitais maravilhosos, referências, grupos fantásticos. Eu acho que falta ainda cuidados com a nossa cidade, embora a nossa saúde pública aqui em Rio Preto, o SUS nosso é exemplar perante o Brasil. Perante o Brasil, falta muito, mas perante o Brasil nós somos exemplo. Então, falta detalhes, eu acredito. E o que você espera do nosso país a partir de agora? Nossa, nós estamos vivendo uma época, Cida, extremamente tensa. Eu espero que acabe com a corrupção. Quem quer que entre, e se a Dilma for sair ou não, se o Lula for ser preso ou não, que se entre alguém com uma visão e uma mentalidade completamente diferente desses que nos antecederam. Eu espero seriedade, ética, moral, compromisso, responsabilidade. Eu não sei nome, eu sei que alguém que tem essa bandeira e que nós possamos acreditar de novo que o Brasil pode dar certo. E qual que é o seu maior tesouro? Meus filhos, minha esposa, minha mãe, minha família, a minha vida, a minha ética, meus princípios. Eu tenho vários tesouros. E uma saudade? Saudade do meu pai. Meu pai foi meu exemplo. Ele vibrava comigo, vibrava com as minhas conquistas. Ele quase foi médico. Ele quase foi médico, assim, por meu intermédio. Ele me faz muita falta. Doutor Miguel, foi um prazer muito grande. Eu renovo aqui esse meu agradecimento. Eu espero que você volte aqui mais uma vez, para você depois continuar contando um pouco mais da sua história, que é uma história linda, uma história de sucesso. Parabéns, que Deus sempre derrame muitas bênçãos sobre você, agora na carreira dos seus filhos também, viu? E é isso aí, gente, o programa de Cara com Caram encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês. E fiquem ligados durante toda a semana aqui na TV Rio Preto, Canal 7. Porque sempre eu vou trazer um convidado especial para mim e com certeza será também para você.